Sandra, me responde rápido, por favor. A gente está no século XXI mesmo? Isabel, estamos. Sério? Seríssimo. Não, gente, até estranha a minha pergunta, mas sabe por que eu estou perguntando isso? Você acredita que em pleno século XXI tem gente querendo volta de monarquia? Monarquia, só os reis governavam, o povo não opinava, e volta de ditadura. Um dos piores momentos políticos do Brasil, da história do Brasil, do mundo. As pessoas eram torturadas, perseguidas, tiradas de suas casas. Tinha censura da imprensa, censura de livro, de música, de tudo que você possa imaginar. E as pessoas querem, em pleno século XXI, que isso volte. Dá para entender, Sandra? Dá para entender não, Isabel. Realmente, você agora tocou num assunto muito... Parece que nós estamos no início da civilização, né? Muito pouca paciência para esse tipo de coisa, sabe, gente? Mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos discutir sobre isso, tá? Porque senão a gente vai deixar passar. Às vezes as pessoas têm comentado que a gente tem tocado em assuntos aqui bem polêmicos. Mas, sempre. Mas essa é a nossa ideia. Precisamos falar sobre isso. Eu sou a Isabel. E eu sou a Sandra. E esse aqui é o Simples Assim Podcast. Agora eu pergunto para você o seguinte: a quem interessa negar a política? Por que as pessoas não querem democracia? Por que as pessoas querem ditadura? Por que as pessoas querem monarquia? E por que as pessoas não querem, não querem a democracia, não querem o exercício da política, da participação? Olha, Sandra, cada um, assim, a gente vive numa democracia, graças a Deus, né? A gente fica até com medo, porque existem várias pessoas que toda hora é uma coisa, né? Tentam ameaçar, que a gente fique com medo, restringir, e a gente, não que balance, mas a gente fica com medo de certas atitudes que as pessoas vêm tomando com relação à democracia. As coisas deviam estar bem assim, mais avançadas e não estão. Na verdade, não avançadas, mas consolidadas, né? Eu acho que democracia é consolidado. Então, quando a gente vive numa democracia, cada um pensa de um jeito, ainda bem, vamos respeitar, né? No programa passado a gente falou de intolerância e, na verdade, a gente tem que ser tolerante com as pessoas, ter paciência para ouvir. Mas as pessoas querem negar a política, não sei. Primeiro que política é uma coisa muito antiga, né? E até é engraçado porque a gente vem assim sempre debatendo assuntos aqui, e todos os assuntos até agora são coisas que sempre, desde que o mundo é mundo, né? Não tem esse ditado, se fala dessas coisas. Uma é a política. Política é uma palavra que surgiu na Grécia, tem origem grega. E, na verdade, a política ela foi um modo inventado pelos gregos para estar organizando, para estar administrando melhor os espaços públicos e que as pessoas vivessem bem no mesmo espaço, ou seja, vivessem bem em sociedade. Então, a política é para isso, né? Quando você nega a política, me parece que você não quer que todos vivam bem em sociedade, e isso causa estranheza. Pois é, porque o que acontece, né, num processo democrático? Eu tenho um projeto para a minha cidade, um projeto para o meu estado, um projeto para o país. Você tem o seu. Nós vamos discutir, nós vamos debater e as pessoas vão votar naquele projeto que ela mais se identificar. Agora, se não houver isso, como é que as pessoas vão escolher? Como é que as pessoas vão determinar como é que essa relação social vai acontecer? E aí eu te falo assim, mais detalhe. Por exemplo, a questão do transporte público é uma questão de todos. A questão da educação é uma questão de todos. A questão dos juros. Eu não tenho nada a ver com juros, eu não sou economista. Não, como assim? Tá certo? Quando você vai comprar um arroz, um feijão, uma roupa, você paga o quê? Imposto. Os juros vão determinar o valor desse imposto. Tá certo? Então, assim, você está pensando que você, quando você fala, eu não quero saber disso, você está sendo super legal? Não, você está afundando o país até num abismo social. Não está sendo legal, não está sendo participativo. E é muito cômodo eu dizer que não gosto de uma coisa, né? Nego essa coisa, mas eu vivo reclamando.
Então, é muito cômodo eu não tentar uma solução para as coisas e viver reclamando, né? Isso é o comodista que vive assim, né? Encostado, né? Eu tô rindo aqui querendo porque eu que o mundo tanta gente assim. tá querendo que o mundo se acabe em barranco. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Para ficar encostado ali, né? E nada fazer e só reclamar. Então, assim, se não houver um mínimo de regramento, eu acredito que política também tenha muito a ver com isso, com essa parte de norma, de regramento, para que as coisas aconteçam, né? Então, se você tem políticas públicas, isso, em algum momento, isso tem que ser pensado de alguma forma, né? Existem grupos de pessoas que vão pensar e pensar como que isso pode ser colocado em prática. Então, a política necessária é... E, Sandra, quero falar que o seguinte, é importante a gente falar que o programa de hoje não é para falar de política partidária, tá? Não é para falar. A gente não está falando de política partidária, a gente não está falando de nenhum partido. A gente está tentando pegar essa palavra política e essa palavra na sua essência. Como eu falei para você, surgiu na Grécia, numa cidade chamada Atenas, que, na verdade, a gente só conhece dos filmes, né? Mas lá foi o primeiro registro. E a democracia nasceu assim. E toda vez que você quer discutir política, no seu lato sensu, na sua maneira mais ampla, sempre vem alguém falando de partido, já querendo reduzir o assunto, né? Até quando a gente estava... Exatamente, uma redução do assunto. Uma redução do assunto. Os partidos, eles são uma consequência da democracia. Precisa ter partidos e cada um tem seu projeto. Ótimo, um dia a gente pode até discutir sobre isso. Mas o que nós estamos discutindo aqui, e que fique bem claro, é o quê? Como é que cada cidadão e cada cidadã dessa cidade, desse estado, desse país, deve participar do dia a dia das coisas. Gente, é porque a política tá na nossa vida. É intrínseco a nós. A política está dentro da nossa casa. A política está, sabe, quando você põe seu filho numa escola, quando você está participando de uma religião, que você vai num templo, numa igreja, né, num centro. A política está no nosso ambiente de trabalho. Então, por quê? Porque existem regras, existe normamento para que as coisas aconteçam. Exatamente por conta disso. Eu brinco. Quando eu estava fazendo a minha casa, eu tinha um pedreiro e tudo que você falava com ele, ele queria negociar. Tudo que você falava com ele, ele falou, não, mas é assim, dona Isabel, vamos fazer desse jeito. E eu sempre brincava com ele e falava assim, cara, tu é um pedreiro político, né, cara? Tu é muito político. Porque política também é arte de negociar. Claro. Né? Claro. Quantas vezes você negocia em casa para tudo ficar bem? Para que todos fiquem bem? Você tem que ceder, você tem que negociar, não é assim que funciona? É assim que você gosta, com seus filhos, com as pessoas que trabalham com você. Eu negocio com 3 em casa. São 3 crianças para negociar. Às vezes dá uma vontade de implantar uma ditadura, né, gente? Já falei isso também, mas não cola, não. Mas não cola, não tem jeito. Até tem jeito, não. É do nosso espírito, né, a democracia. Vamos conversar, vamos dialogar. Ó, tem um amigo meu que falava o seguinte, ele falava assim, olha, cara, política desde a hora que você acorda. Abre a torneira, água. Quanto você paga de água? De onde vem essa água? Essa água é pública? É uma empresa privatizada? Se privatizou, por que melhorou? Por que piorou? Bota pasta de dente, imposto. Quanto você paga de imposto daquele produto? Porque o juro está... E assim vai. E você tem que saber, né? Você tem que saber como esse processo todo funciona. Porque se você está com problema na água, você não vai para a Enel pedir explicação, né? Porque não tem nada a ver. Então, você tem que, o mínimo de entendimento de como funciona esse processo. Aí você sai, você tem carro, ótimo. Você pega o carro, você põe gasolina. Olha o preço da gasolina. Você gasta o pneu, olha o preço do pneu. Não tenho carro, vou de ônibus. Então, transporte público. Mas mesmo assim... Quem determina as tarifas do transporte público? E mesmo assim, as pessoas estão assim... Eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. O que eu tenho a ver com isso? Política não interfere em nada na minha vida. É isso que a gente fala do comodismo. Cada vez que você fala essa frase, mais alguém se beneficia com você estando longe e mais algum... Ia falar um desavisado, não, mas mais... Sei lá, alguém está se beneficiando com isso. Não vou nem usar nenhum adjetivo para depois a gente... Nós não tivemos hater até hoje, né, Isabel? Não. Então, não vou usar nenhum adjetivo daqueles que eu gosto. Mas tem alguém se beneficiando com essa sua atitude. Mas toda vez que você nega a política, você chega e fala, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política, primeiro que você acorda, como a Sandra falou, você acorda vendo política.
Então, você tem que ter um mínimo de entendimento, por exemplo, para você reclamar seus direitos. Então, você tem que saber o mínimo de política. Dentro da sua casa, você faz política. Quando você nega a política, você nega a democracia, acredito eu. Sim, não? claro. Você está negando a democracia. Você está negando um processo democrático. E você está sendo, sabe o quê? Você está mais atrasado do que a Grécia, quando você nega a política. Mas a Grécia estava adiantada pra caramba! Tá, entendeu? Você está mais... Aristóteles pensava à frente de seu tempo. Exatamente. Você está mais atrasado do que a Grécia. Porque, assim, já se falava disso lá e você até agora ainda está negando. Ou seja... preguiça, gente. Olha, vamos refletir, galera. Vamos pensar... E hoje, eu vou falar para vocês, hoje você tem o recurso do Google. Eu sempre falo aqui, dá um Google. No meu tempo, sabe, que é um pouquinho longo, no meu tempo que eu era jovem, adolescente, a gente não tinha internet. A gente precisava ir numa biblioteca, pesquisar em vários Enciclopédia Barça. Enciclopédia Barça, arquivos de jornais. A gente ficava, sabe, não tinha menor condição. Aí... Era justificável você não ter um certo tipo de cultura? Era, porque você não tinha acesso. Mas hoje, gente, é só dar um Google no teu celular. Não tem acesso a tudo, não tem nem desculpa. Não tem desculpa, Isabela. É a mesma coisa que acontece com essas fake news aí. Gente, pesquisa. Pesquisa, né? Sabe, é você também acreditar em conto da carochinha. Às vezes é isso. Às vezes mas você usou a palavra comodidade. A pessoa quer ser... É cômodo. Para que eu vou me meter com isso? Gente, quanto mais você tiver aí sentado no teu sofá sem fazer nada, mais alguém está ganhando e sendo desonesto nas relações sociais. Pois é. A gente não está falando de política partidária, mas acho importante a gente falar, não falar, mas citar aqui processo eleitoral. Você acha que essas pessoas que reclamam, que falam isso, ela entende um pouquinho do processo eleitoral? Será que se a gente fizer uma pesquisa, até para pessoas conhecidas, e a gente perguntar quem que você votou para deputado federal, estadual, senador, vereador, será que essas pessoas vão saber em quem elas votaram? Sabe por quê, Isabel? Olha só, se a gente fizer uma pesquisa, isso é científico, mas se a gente fizer uma pesquisa de todo mundo que está nos ouvindo e vocês quiserem responder nos comentários, vocês vão ver. Faça esse exercício, vocês não vão lembrar. A maioria não lembra, sabe por quê? Ou vota em alguém porque um amigo pediu, ou vota em alguém porque, de alguma maneira ou de outra, recebeu, sei lá, alguma coisa para votar, um emprego de alguém, ou recebeu alguma coisa, ou, sei lá, chegou na hora, na fila da votação, pegou um santinho do chão e falou, vou votar nesse mesmo porque não deu tempo de eu escolher. Ninguém lembra. Ninguém vai atrás da pessoa em quem votou para cobrar. No meu tempo, vou lá falar de novo no meu tempo. No meu tempo, a gente tinha que saber o telefone das pessoas e depois o e-mail, para entrar em contato, para cobrar, para ver o que esses caras estavam fazendo. A gente esperava prestação de contas, os deputados virem reunir na sua cidade para contar o que eles estão fazendo. Hoje, está tudo na rede social. Todo mundo tem seus canais. Está tudo na rede social e você consegue saber nas redes sociais também, não precisa ir lá para a biblioteca procurar na Barça mais. O que faz um deputado estadual? O que faz um deputado federal? O que faz um senador? As pessoas não sabem como funciona, votam desse jeito que você falou, pega o santinho na rua, votam, e depois querem cobrar. Sabe? Então, assim, você acha que você tem que votar em pelo menos, no mínimo... Você não cumpre a tua obrigação, depois você quer cobrar o outro? Você não cumpre. Então, você tem que votar em mínimo em uma pessoa que tenha as ideias... que, de repente, estão alinhadas com as suas ideias, do que você acha de mundo, do que você acha que é bom para a sua comunidade, para a sua sociedade. Gente, é só pesquisar o cara, é só seguir o cara nas redes sociais, entendeu? E aí você consegue descobrir quais são as ideias. É você saber, de repente, que é um suplente desse cara. Né? Se esse cara for para um outro cargo, no executivo, por exemplo, quem que vai assumir o cargo dele? As pessoas não têm ideia. Né? E não têm ideia de como isso mexe no dia a dia delas. Não, interfere. Eu vou te falar uma coisa, Isabel. Vai lá, descobre quem você votou, ou relembra de quem você votou. Relembra. Vai lá nos canais digitais dessa pessoa, vê o que ele está fazendo, vê que tipo de projeto ele está votando, vê quais as opiniões que ele tem sobre as coisas, comenta, dá sugestão de projeto para ele, do que ele vai fazer na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Ou seja, integra o processo democrático, faça parte desse processo democrático. Porque, na verdade, Sandra, quando você não faz parte, né,
desse processo democrático, quando você não participa com a sua essência de cidadão, né, de propor coisas, as pessoas acham que o deputado, que o senador está muito distante. Gente, eles são gente como a gente, sabe? Essa coisa de propor coisas para eles, ações, isso é possível, sim, né? O cidadão ele pode, inclusive, abrir uma ação popular. Então, assim, não são coisas distantes da gente, são coisas muito próximas a gente. Quando você não participa, você abre espaço para que pessoas firam a democracia. Aí você começa a abrir espaço para essas pessoas tomarem conta da democracia, ferir a democracia e espalhar o medo, espalhar o ódio pelo mundo, né? Que a gente vê muito isso agora. A gente está vendo isso assim de forma exacerbada, né? Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu até queria falar sobre isso também. Porque, gente, olha só, está se falando agora muito, né, em massacre nas escolas, ataque nas escolas. A gente viu várias, cada coisas horrorosas, né? Eu fui pegar meu filho essa semana na escola e ele já falou: mãe, não quero ir dia tal para a escola. Eu falei: o que está acontecendo? Já estão espalhando. Né? E aí que é aquilo, o medo surge daí. Que você fica assim, gente, isso é fake news, mas e se não for? Porque a gente está vendo acontecer fora do Brasil e dentro do Brasil. Né? Pessoas entrando, matando, e aí você já fica com medo. O pai, a mãe já fica com medo, a própria escola, a criança. Ele falou: mãe, dia tal, eu não vou para a escola. Eu falei: o que está acontecendo? Não, todo mundo já está sabendo que vai ter um ataque em várias escolas do Brasil. Isso está sendo espalhado. Sabe? São pessoas... Você acha que um cara desse é a favor da democracia? Você acha que um cara desse é a favor de política? Sabe o que... Não. Vamos espalhar o medo, vamos espalhar o ódio. E daí surgem esses movimentos, né, contra a democracia, e aí a gente abre espaço para que um nazismo surja. Né? Agora é o seguinte, Isabel, olha, na boa, um cara foi lá, atacou uma escola, matou 4 crianças com uma machadinha. Aí se espalha nas redes sociais que no dia 20 vai ter um ataque sistemático nas escolas. Eu te pergunto, cara, qual é a razão disso? Causar medo, desestabilizar o processo democrático? É isso? Desestabilizar o processo democrático. É isso que vocês querem? Cê, dessa maneira? Você sabe que isso já começou no início do ano, né? Com o Congresso sendo atacado. Com o dia 8 sendo atacado. Atacaram as instituições. Olha, o Supremo Tribunal Federal, que é a Casa da Justiça Brasileira, aquilo foi de uma... Bom, enfim, foi isso mesmo, tá certo? Eu acho que isso é uma continuidade do dia 8. Exatamente, uma continuidade. Atrapalhar o processo democrático brasileiro. A nossa democracia, e eu vou dizer para você uma coisa, vou dizer para essas pessoas, tomara que esteja nos ouvindo, mas, assim, eu acho que nós somos fortes. Nós resistimos até agora, Sandra, e nós vamos ter que resistir a isso também, viu, Isabel? Sim. Agora, pensando assim friamente, o que o fascismo, o que o nazismo eles têm em comum? Não é justamente o medo, provocar o medo, o terror nas pessoas? É isso. O que está acontecendo agora? É isso. É isso. Você sabe que na Alemanha, Isabel, uma das primeiras atitudes que eles tiveram foram queimar livros e acabar com bibliotecas. Exatamente. E queimar obras de artes. A primeira coisa que eles fizeram é acabar com a cultura, é acabar com o conhecimento. Tudo que liberta o povo, que liberta as mentes. Tudo que liberta a cabeça das pessoas. E o medo faz com que as pessoas se escondam, é isso que eles querem. E, para minha pessoa, Sandra Recalde, o que acontece? Isso me dá até mais energia e mais vontade, sabia? Agora, cara, se você está com medo, não fique com medo. Não fique, sabe? Vamos enfrentar essa situação para quem quer garantir as liberdades, para quem quer garantir os direitos civis, para quem quer garantir o reconhecimento às diferenças. Ou seja, tudo que a gente vem falando aqui, né, Isabel? Gente, parece clichê, mas, sabe, o bem tem que vencer o mal. É sobre isso, sabe? O bem tem que vencer o mal. Parece uma novela, né? Mas não é, não. Não é. E é engraçado que a gente tem que ficar, de tempos em tempos, repetindo o que seria óbvio, né? Que o bem tem que vencer o mal, que a democracia tem que vencer, que a ditadura não pode voltar, que as pessoas têm que ser tolerantes, né? Que as pessoas têm que respeitar a opinião das outras.
Gente, isso parece óbvio, mas não é. A gente tem que estar falando o tempo todo. O tempo Agora, todo. tem uma outra coisa, sabe, Isabel? Para você que acha que todo político não presta, todo político é um ladrão, para você que... Cara, se candidata. Seja você o melhor político que você quer ser. Se integre à vida democrática do teu país. Se candidate. Vai ser você. E principalmente os jovens, Isabel. Sabe? Porque tem a vida pela frente, tem ideias novas. Os jovens sempre têm muito mais energia, tá certo? Então, se candidate, participe, vá ser você aquele político que você sonha que exista. Qual é o problema disso? Nenhum, não. Isso é extremamente saudável, renova a política, Saudável, inclusive, é uma renovação dentro da política. Exatamente. Sabe? Você vive falando, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Porque eles se candidatam. Porque eles se candidatam, porque você não se candidata, porque você não organiza na tua comunidade alguém que vá representar aquilo que você acredita. Isso, apoie pessoas, sabe? Faça uma política, né? De conscientização com as pessoas, de ativismo mesmo, ativismo social. Vamos lutar por coisas dentro do bairro primeiro, né? Da sua comunidade, da sua cidade. E aí as pessoas preferem falar assim, não, vamos acabar com o Congresso? Vamos acabar com tudo? Aí vai ser como? Mas você sabe que tem uma história que não sei se as pessoas sabem, que acho que tem gente que não sabe quando fala isso. Vamos acabar com o Congresso, vamos acabar com política, vamos acabar com... As pessoas esquecem que no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, né, mas eu vou citar aqui, existe uma coisa que é separação de poder. Né? Não é como antigamente na monarquia, que o cara administrava, o cara fazia a lei, o cara julgava. O que acontece hoje com a gente? A gente tem uma separação de poder, gente. Para que a gente tem isso? Para que haja um equilíbrio. Não é isso, Sandra? Para que haja um equilíbrio. Gente, o que a gente estuda na escola? Que tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tem vezes que as pessoas falam assim, fulano ganhou uma prefeitura, o governo do estado ou o governo federal, fala, fulano tá no poder, ganhou o poder. O poder no Brasil, como ele se constitui, ele é dividido nesse tripé. Então, quando você ganha, ou você está no parlamento, ou você está no poder executivo, ou você está no poder legislativo, você não tem o poder absoluto, você não tem o poder. Esse poder é dividido, né? É dividido, é 1/3 para cada um. Exatamente. E aí, Isabel, que entra uma coisa que também as pessoas criminalizam e falam que é um pecado dos piores que tem, que é a negociação. Se eu tenho um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, significa, para ter o equilíbrio, significa, para encontrar a melhor saída, esses 3 poderes precisam conversar e precisam negociar. Sabe aquela negociação que você faz na sua casa com as crianças? Sei, sabe? sei. Então, é essa negociação. De que, olha, como é que nós vamos poder chegar em... Aí todo mundo fala, não, mas isso é troca, toma lá, dá cá. Não, gente, a negociação troca é a palavra... É até saudável dentro do poder troca executivo, não é legislativo. Bonita, troca não é uma palavra... Sim. Eu troco com você. Eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa e nós vamos... Isso é para que os projetos sejam aprovados, é para as políticas públicas funcionarem, né? Exatamente. É para as pessoas terem acesso a uma educação de qualidade, as pessoas terem acesso à universidade, as pessoas terem água, terem asfalto, terem saúde, né? Nos locais que moram. Agora, vocês sabem, as pessoas sabem o que faz um prefeito, um governador, um presidente da República? Um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador? Vocês sabem, por exemplo, por que os membros do STF e da parte jurídica, das organizações jurídicas do país, na política representativa, nós temos a prefeitura, o governo do estado e o governo federal. Nós temos a Câmara Municipal, nós temos a Assembleia Legislativa e nós temos o Congresso Nacional. Mas a justiça brasileira só se organiza a partir do Estado e federação. Nós não temos uma estrutura jurídica municipal. A gente tem órgãos de controles, enfim, mas não temos. Que também, já falei, dá um Google e vamos aprender o que é. Bom, você sabe por que os membros do STF não são eleitos, são indicados?
e tem um cargo vitalício? Porque, Isabel, eles não podem estar à mercê da disputa, e vamos dizer assim, da disputa eleitoral. Exatamente. Por quê? Porque eles defendem a Constituição. Então, eles estão lá, eles estando lá, eles não dependem se vão ser votados, se não vão ser votados, se vão ser aplaudidos, se não vão ser aplaudidos. A única tarefa que eles têm é defender a Constituição brasileira. Tem uma teoria muito antiga, Sandra, que fala da separação de poder. Justamente isso, né? E fala, isso aí que você falou é bem interessante, né? Porque a gente tem o executivo, o legislativo, o judiciário que está à parte disso, não influenciado por esse sistema eleitoral, por conta disso, para não ser justamente influenciado, e separa o poder porque só um poder freia o outro. É porque um controla o outro. Um controla o outro. Né? Olha só, para você ter uma ideia, a pessoa que pensou isso, ela pensou isso, é isso que eu falo para você, gente, nós estamos falando coisas aqui, tem quase 300 anos essa teoria. Só isso, tá? São quase 3 séculos da teoria de um cara que escreveu um livro lá, O Espírito das Leis, chamado Montesquieu. Ele fala sobre essa separação de poder, ele fala que um poder freia o outro, só um poder pode frear o outro poder. Né? E as pessoas querem acabar. Não, vamos acabar com o judiciário. Tudo lá no judiciário. Vamos invadir o STF. Como que você faz isso? Né? Quem guarda a Constituição, que é a lei máxima do país, né? Já falei isso até no outro programa, né? As coisas vão se repetindo, né, Sandra? Vão se repetindo. Já falei isso. A lei máxima é um regramento, né? Do que está lá, é um regramento para a gente seguir. Esse STF, esses caras que o pessoal começa a falar muito mal, eles guardam isso daí. Eles conservam isso daí. Então, se a gente, com todo esse aparato estatal, a gente vê... que ainda temos problemas. Que ainda temos vários problemas, né? Pessoas espalhando medo, querendo aterrorizar. Você imagina se não tivesse nada disso. Socorro. Não, e aí você estava falando, eu estava rindo aqui, cara, porque, cara... Há 300 anos 300 anos. Gente, olha só que atraso de vida esse nosso. E é justamente... Ficar repetindo essas coisas o tempo todo. Quer dizer, que evolução da humanidade? Justamente para evitar essa concentração de poder na mão de uma pessoa só. De uma pessoa só. Então, antigamente, quando quando eu abri o programa, eu falei que o povo queria volta de monarquia. Na monarquia, o cara administrava, fazia a lei e ele mesmo julgava. Olha, a mesma pessoa fazendo tudo. O que será que ia dar isso? Ia dar o quê? Super bom, porra, né, Isabel? Porra, ia dar o quê? A vontade isso, dele hein? que ia prevalecer. Ué. Né? E aí surge uma teoria que, nossa, 300 anos, gente, socorro, 300 anos, para falar que tem que separar, para falar que tem que ser assim e que um poder freia o outro. Freia o outro. Bom, então, gente, é o seguinte, a Câmara de Vereadores fiscaliza e cria leis e aprova os projetos que o prefeito manda para a Câmara, ou seja, governo em conjunto. A Assembleia Legislativa, a mesma coisa. E tem que sentar para negociar mesmo, tá, Sandra? Não, porque aí, Isabel... tem que sentar para negociar. Tem que sentar para negociar. Não existe democracia sem conversa, sem diálogo e sem negociação. Quem demonizar a negociação é porque não quer conversar. Ou porque não tem um projeto para apresentar. Porque se tivesse um projeto para botar na mesa, para apresentar, não teria medo de negociar. Por que é isso? Presidente, governador, prefeito, quer aprovar essa lei? Mas eu tenho essa coisa para aprovar aqui lá no meu bairro. Eu tenho essa emenda para levar... A sociedade pode participar, a sociedade organizada. Organizada, sociedade organizada. Vai lá, vereador, precisa defender isso na cultura. O vereador vai lá defender. Quando o prefeito precisa de alguma coisa, ele fala, opa, é a hora de eu ir lá falar que o pessoal da cultura me pediu. Prefeito, tudo bem, mas e esse negócio da cultura que o pessoal da cultura está pedindo? Isso é errado fazer? Não. Isso é um pecado mortal? mortal? Isso é saudável, inclusive. Então, gente... É preciso acontecer essas negociações para que as coisas avancem. Claro. Né? Claro. Senão a gente não vai ter as políticas sociais funcionando. É necessário, sim. Não, é necessário. E eu vou fazer essa defesa. Aí até você estava... A gente estava até querendo... Nós íamos convidar um professor
da Isabel, porque vocês sabem, Isabel agora é acadêmica de direito, né, gente? Futura jornalista, gente. professora, advogada, não, ela tá, tipo assim, com tudo. E a gente ia convidar um professor dela para vir aqui hoje, mas ele não podia, porque ele estava... tá dando aula nesse horário. Mas logo, logo nós vamos encontrar um horário para ele vir. Aliás, esse assunto, eu acho que esse assunto tem que dar continuidade a esse assunto. Sim, acho que tem que aprofundar, tem que aprofundar. E ela estava me contando que nessa aula ele estava falando sobre esse assunto. Ela falou, ué, mas vocês acham estranho ter negociação, ter conversa, ter mediação? Vocês achavam que tudo era decidido... Como que é isso? Na porrinha. Na porrinha. Como é que as coisas são decididas? Unidunité, alguma coisa assim. Olha, mamãe mandou bater nesse daqui e aí decide, né? Ou seja, todo o processo de decisão é negociado e conversado. E se você acha que isso é um pecado, cara, você está errado. Ou você está errada. Mas não, olha, raciocina e pensa bem o que é você não poder mais conversar e não poder mais discutir que projetos seriam melhor para o bem comum, para a sociedade. Aquela história da política lá de 300 anos atrás, não sei, antes de Cristo, não sei quanto tempo. Grécia. Então, para você ver o bem... Como é que você não vai mais discutir sobre o bem comum? Ah, porque esse negócio de negociar é uma coisa espúria. Eu acho que, na verdade, a política foi criada para isso mesmo, para que as pessoas vivam bem em sociedade, se sintam bem, estejam bem, usufruam todos de um espaço público e que se sintam bem nesse espaço. Né? E aí, esse espaço, cada um, né, vê o seu espaço. Se é o espaço da sua cidade, se é o espaço do seu estado, se é o seu país, mas todos vivendo bem. Acho que a política é feita para isso, principalmente para o bem comum e para o bem do cidadão. Isabel, agora tem uma coisa. Toda essa democracia, toda essa capacidade de participação, todo esse espaço de debate, tudo isso requer responsabilidade, né? Então, assim, a responsabilidade na hora da escolha. E a liberdade também de escolher. Quando você tem uma liberdade, você tem muito mais responsabilidade. Então, quando você vai fazer essa escolha, por exemplo, para um prefeito, para um governador, o que você tem que entender? O que você tem que ver o que essa pessoa fala? O plano de governo que ele tem. Né? Qual é o plano de governo? O que ele quer fazer pela cidade? Educação, saúde, transporte, segurança. Segurança, ninguém sabe, mas segurança é um problema do Estado, não é um problema do município. Mas, quando o prefeito dialoga, conversa, faz política com o governador, negocia, eles podem, em conjunto, resolver o problema daquele município, tá certo? Mas é uma tarefa essencialmente do Estado. A gente vê aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos aqui várias políticas públicas, a gente pode enumerar várias. Então, vou falar três. Nós temos aqui, por exemplo, na habitação, o aluguel social, com pessoas de vulnerabilidade, a prefeitura paga um aluguel até essas pessoas saírem dessa condição. Nós temos o passaporte universitário, que é uma bolsa de estudo integral para quem quer fazer universidade, né? Tem seus critérios, tem que morar na cidade, mais de 3 anos, algumas coisas assim. Mas, enfim, depois vocês podem ver lá, também no site da prefeitura ou nas redes sociais da prefeitura. Aí você tem também, por exemplo, o transporte público e gratuito, que são os vermelhinhos e tal. Mas tem gente, por exemplo, Isabel, que não vota no projeto do prefeito, do atual prefeito, vota em outro projeto. Talvez essas pessoas acham que essas coisas não sejam tão importantes, talvez elas queiram outras. Não, elas acham importante. Mas como acham importante? Se elas usufruem dessas políticas públicas. Usufrui, Isabel, mas tem a liberdade de falar. Não, mas você vê que a gente vive numa democracia. Uma democracia. Elas não votam, mas elas podem usufruir. Mas elas são moradoras daqui. Né? Mas é importante a pessoa também fazer esse reconhecimento do que está sendo feito. Acompanhar. Ninguém está falando para seguir a linha. As pessoas, a gente está falando aqui de uma situação para você acompanhar o que é feito. Né? E é importante que as pessoas acompanhem. Tem a liberdade para votar em quem quiser, votou, não votou, mas está acompanhando o trabalho que está sendo feito. Está vendo lá o plano de governo. O que ele está fazendo? Tem um mínimo, né, dentro do plano de governo que um político deve aplicar na sua plataforma. Ele tem que executar, vamos dizer assim. Tem que executar. Né? Se ele tinha um plano de governo, tem que executar aquele plano de governo. Às vezes, realmente, são
planos de governo extenso. Você não, em 4 anos pode ser um período curto, porque no poder público as coisas não são tão ágeis, às vezes, né? Tem parte de licitação, essas coisas um pouco mais complicadas. Mas o mínimo desse plano de governo, a pessoa tem que acompanhar. Então, não basta falar que o político tal é ruim, não presta e tal. Você está acompanhando? Você votou? Quando você votou, você sabia o que essa pessoa defendia? Porque é importante saber. Às vezes você vota sem saber, né? Porque, infelizmente. Veja só, aí você pode até falar... Às vezes a Isabel me critica muito que eu sou radical, quando eu falo. Aí ela sempre vem e fala, calma, Sandra. Mas, assim, quando uma pessoa usa, por exemplo, a política pública do passaporte universitário, e essa pessoa não vota no projeto político que implementou essa política pública, essa pessoa, para ela, tanto faz ter o passaporte universitário ou não, certo? Sim, tanto faz, mas no futuro ela ainda vai reclamar, Sandra, porque ela não votou, ela não acompanha, e é o que a gente vê isso, e ela reclama depois. Aí não adianta, porque quando você depois perde uma política pública, porque você votou sem pesquisar aquele projeto, você votou sem analisar o que era melhor, foi na onda de alguém e não verificou, uma atitude sua acaba prejudicando muita gente. Sim, na verdade, prejudica a maioria, né? A maioria. Porque a maioria é que precisa das políticas públicas, né? Por quê? Porque o Estado tem o dever... Na verdade, a gente vive num mundo, às vezes, tão absurdo que tem muita gente contra as políticas públicas, né? Contra, né? Inclusive, acha que os governos gastam dinheiro à toa implementando políticas públicas, né? Então, você fazer uma política pública de colocar jovens na universidade... ônibus de graça, bicicleta de graça e outras coisas que tem aqui na cidade, por exemplo, mas existem projetos de políticas públicas em várias outras cidades do Brasil e a pessoa acha que é gastar dinheiro à toa. Dá para acreditar? Aí depois vem essas mesmas pessoas a falar assim, aquilo que nós falamos no programa passado. Amai uns aos outros como eu vos amei. Mas só aqui, se o outro não for pobre, e se a gente não tiver que repartir um pouco mais. Né? Ou seja, eu já vi gente falando isso, Isabel. Eu já vi gente, por exemplo, tem um assunto que eu acho que a gente tem que trazer para cá. O tal do Estado mínimo. Bom. Sabe? Porque assim, aí todo mundo fala, porque o Estado é muito grande. O Estado é grande porque tem muita gente que precisa do Estado, senão não tem escola, senão não tem transporte, senão não tem educação. O Estado é mínimo, quem quer Estado mínimo é porque é só para ele não precisa de nada disso. É outro assunto que a gente podia trazer aqui. E foi preciso organizar a sociedade no Estado, né? Imagina cada um fazendo o que bem entendesse e lutando por si. Ô, meu pai. Aí, ó. Olha, uma coisa é certa, você tem razão. Nós estamos atrasados. Nós estamos ainda fazendo o debate diante de Cristo, lá da Grécia. Nós estamos nesse debate ainda, gente. Olha lá. Te falar. Aí, depois, você não quer que eu fique com preguiça de ficar discutindo certos assuntos. Você me chama de radical. Mas, cara, pelo amor de Deus. Bom, a gente já está até caminhando para o final do nosso programa. Que a gente fala demais, não, gente? Pelo amor de Deus. Falamos muito? Nós temos que trazer mais convidados, Isabel, porque a gente fala muito. Vamos trazer. Vocês façam uns comentários aí, fala pra gente se a gente fala muito, tá? Dá umas dicas, sugere pauta, não vai esquecer disso. Mas, Isabel, nós temos que aprofundar mais esse debate. Vamos trazer mais convidados, falando sério agora. É um debate amplo e dá pra gente falar bastante aqui ainda. Aquele programa... Não se esgotou, com certeza. O programa passado, a galera sugeriu trazer muita gente. Falar de outras religiões, principalmente as religiões indígenas, que não são religiões, que agora a gente já aprendeu que religião é um termo, né, que não se aplica a tudo. Mas, enfim, de a gente fazer uma série. Acho que nessa coisa da política também, né? Porque, assim, o que é política de governo, o que é política de Estado, é uma coisa difícil de entender. Acho legal o pessoal sugerir, coloca aí, gente, nos comentários, sugere, né? De repente, até o pessoal para a gente trazer aqui, entrevistado. Entrevistado, sugestão de entrevistado. Bacana. Tá, mas e aí também tem outra coisa que está esquecendo da sua parte. Qual que é a sua parte de falar? Gente, olha, qual que é a sua... adoro essa parte. Essa parte. Ativa o sininho, hein? Tem que ativar o sininho. Dá uma olhada lá no programa, nos outros também, quem ainda não viu, tá? Curte, compartilha.
depois espalha aí para os amigos. Vamos criar essa rede aí para o Simples Assim ser visto por outras pessoas. E não esqueça de colocar lá a opinião de vocês e fazer sugestões. A gente agradece demais, tá? Gente, manda para os grupos, manda para todos os grupos que você faz parte. Aí, claro, pouca gente vai ver, porque no grupo se dilui muito. Imagina, todo mundo acompanha grupo. Pode mandar lá um link do Simples Assim nos grupos que, ó. Outra coisa, minha linda. E aí? Como que estamos hoje? Cabelo novo? Cabelo. Gente, pois é. Você sabe que a gente fez o programa todo no. Vocês repararam, né? Vocês viram, gostaram? Pode colocar aí também. Comenta aí também. Comenta aí também, meu look novo, meu cabelo novo. Me deu até vontade de mudar um pouco o meu cabelo também. Olha só. E esse brinco lindo que você tá? Ih, Merinda. Ó. Que coisa mais linda. Direto pra gente, da Raquel. Raquel mandou, inclusive, um bilhetinho lindo. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo carinho, tá? Uma caixa maravilhosa, vários produtinhos que nós vamos começar a sortear daqui a pouco. Coisa mais linda, gente. E essa estampa linda que você tá vestida? Você viu? Super moderna, né? Nossa, tá muito linda. Muito moderna. Também gostei. Eu fiquei até mais, né? Tá lindíssima. Lindíssima. Também não tô fazendo feio, não, tô. Tá, não. Tá isso aqui, esses botões. Combinando com o cabelo novo, cara. Combinando. Da onde? Isso é o quê? Fulana. Isso aí, ontem nós fomos lá escolher as roupas. Inclusive, as meninas lá são muito atenciosas com a gente, né, são Isabel? demais. Beijinho para todo mundo, muito tá? Querida elas. Eu cheguei um pouquinho antes de você ontem, aí elas, já reservei esse daqui para você, já reservei aquilo para você. Eu falei, muito legal. Ela já até conhece o estilo da gente, já vai separando sozinhas lá. Fica ali no Boulevard Maricá, tá, gente? E tem as redes sociais também, tá? @Fulana Maricá. Hoje nós não estamos de Quena, mas a Márcia também, nossa parceira. Semana que vem, acho que eu vou dar um pulinho lá, escolher uns modelitos bacanas lá na Márcia. Quena Rio também. Olha lá, Quena _ Rio. Eu sempre esqueço. Quena _ Rio. Mas, com certeza, lá também, atendimento super exclusivo, você já sabe. E nós aqui no nosso brinde Casa Moa Maltes. Casa Moa e Maltes aqui, hein, gente? Ó, sucesso total. Sucesso total aqui. A Casa Moa também mandou um joguinho de vinho, mandou vários brindes. Semana que vem, depois que a nossa produtora social media, Raquel, fizer todos os critérios dos sorteios, aí nós vamos começar a sortear, sabe? Porque até agora ainda não temos os critérios. Semana que vem, promessa. Vou pegar no pé da Raquel para ela fazer. Vou falar com o Matheus também lá na Maltes. Tem uns negocinhos legais lá. Tem umas coisas da... Rogério mandou para nós. Rogério, vamos conversar, né? Matheus, vamos conversar. O Rogério mandou para nós cada coisinha muito legal. Mandou um vinho, gente, também. Bom, mostramos todos a semana que vem. Gente... E nossa playlist. Tem a playlist do Spotify. O que você escolheu aí? Bom, você já sabe que além do nosso podcast estar neste canal, tá lá naquele outro canal também, que a playlist vai, que é do Spotify. Nós, Posso falar a minha logo? Calma, Isabel, você tá com pressa hoje, tá querendo terminar o programa rápido, por quê? Não. Não? O que você quer falar mais? Não quero... É que eu estava procurando aqui a minha playlist, já achei. Pode falar. Entendi. Gente, hoje eu vou de O Bêbado e o Equilibrista, com Elis Regina. Maravilhosa essa música, eterna. Maravilhosa, né? E hoje eu vou de Construção, com Chico Buarque de Holanda. Arrasou também. Arrasei também, né? Essa playlist vai ficar boa, hein? Nossa, e bem variada, tá variada, hein? Tá bem variada. Mas assim, claro, às vezes, toda vez que eu vou escolher uma música, eu fico só escolhendo lá década de 80, 90 e tal. Acho que a gente precisa dar uma modernizada. Uma renovada? Uma modernizada aí, né? Nada contra Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, nada, né? Ícones. Mas vamos dar uma renovada também aí. Temos que ficar um pouco mais moderna, porque hoje eu fiquei falando muito no meu tempo. Acho que isso daí não é muito bom. Eu evito, você sabe, né? Você evita, né? Gente, mas é isso, galera. Gente, obrigada por ter acompanhado a gente até aqui nesse podcast. A gente está fazendo com muito carinho para vocês, né? E espero que vocês estejam gostando. E não esqueça de dar sugestões, fazer os comentários.
E a gente conta muito com a força de vocês, tá? Um beijo grande. Até o próximo programa. Até o próximo. Um abraço grande para todo mundo.